Qual é a vontade do Senhor? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Já que vimos a importância de distinguir o que a Bíblia quer dizer quando se refere à vontade de Deus, vamos nos deter a duas distinções muito úteis para o entendimento desse assunto. A primeira distinção é mais comum tanto em livros de teologia sistemática, como em bons livros focados em discutir a vontade de Deus. Porém, a segunda distinção é complementar para que tenhamos uma compreensão mais holística sobre qual preocupação o crente deve ter e qual ele não deve ter em relação à vontade divina. O entendimento delas também nos proporcionará maior precisão na hora de discutirmos a vontade de Deus. Vontade preceptiva versus vontade decretiva. A palavra preceptiva vem de preceito, ordem, norma. A vontade preceptiva diz respeito à regra de vida para as criaturas morais. Diz respeito às leis e os preceitos prescritos por Deus nas Escrituras para nortear nossas vidas. Um exemplo de vontade preceptiva seriam os 10 mandamentos, registrados tanto em Êxodo, capítulo 20, como em Deuteronômio, capítulo 5. Comumente expressamos essa vontade quando dizemos: Deus não quer que tenhamos outros deuses além dele. Deus quer que eu ame o próximo como a mim mesmo. Deus quer ser cultuado em espírito e em verdade. Esses exemplos testificam de que é vontade de Deus que nos conformemos à sua lei. Há vários textos na Escritura que se referem à vontade de Deus com esse aspecto preceptivo. Vejamos alguns exemplos vindos de diferentes autores sacros. Salmo 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Como o livro de Salmos usa muito paralelismo, não é difícil detectar aqui que Davi está falando a mesma ideia com um vocabulário diferente. Se agrada-me é sinônimo de dentro do meu coração, não é difícil deduzir que vontade é sinônimo de tua lei. João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. O cego de nascença recém-curado por Jesus deu uma lição preciosa aos fariseus, supostos conhecedores da lei. Ele disse que Deus não atende pecadores, isto é, aquele que vive escravo do pecado, mas atende aquele que teme a Deus e pratica a sua vontade. O ex-cego expressou o ensino principal de Eclesiastes. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Guardar os mandamentos é sinônimo de praticar a sua vontade. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo está ensinando que gratidão não é só uma questão de ser educado, polido, mas é mandamento divino que sejamos gratos em todo o tempo. Por isso, o salmista conclama sua alma a cantar ao Senhor em todo o tempo e bendizê-lo por todos os seus benefícios. Salmo 34, versículo 103. Afinal, gratidão é preceito divino. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro está contrapondo a vontade de Deus às paixões dos homens. Ele está dizendo que nossa norma de vida não deve ser os desejos dos homens, mas os desejos de Deus. Afinal, o próprio Jesus
estabeleceu esse exemplo quando, em meio ao sofrimento, ele continuava a fazer a vontade do Pai, a sua comida e a sua bebida. Há vários outros textos que utilizam a palavra vontade com o sentido de preceito para as nossas vidas. Salmo 143, versículos 8 e 10, Mateus, capítulo 7, versículo 21, Romanos, capítulo 2, versículos 17 e 18, capítulo 12, versículo 2, Efésios, capítulo 6, versículos 5 e 6, Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12, capítulo 4, versículo 12. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Mas creio que esses já são suficientes para ilustrar esse significado. É importante que façamos algumas considerações sobre a vontade preceptiva. Primeiramente, cumprir esta vontade não é uma questão de opção. Por exemplo, casar com um descrente. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Ou mudar de emprego por insubmissão ao patrão. Colossenses, capítulo 3, versículos 22 a 25. Estão claramente contra a vontade preceptiva do Senhor. A palavra de Deus não fornece meras dicas ou sugestões para a vida, mas regras que não podemos desprezar. Isto não significa que precisamos olhar para a vontade de Deus apenas como uma obrigação, pois cumprir essa vontade também tem que ser o nosso deleite. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Em segundo lugar, nem tudo o que é revelado é preceito, mas todo o preceito é revelado. Em outras palavras, a Bíblia não tem só preceitos, pois os desígnios de Deus são previamente declarados. Por exemplo, profecias no Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Cristo, ou o que o Novo Testamento diz acerca da sua segunda vinda. Porém, a Bíblia não revela só a história traçada por Deus, mas como Deus quer que participemos dessa história. O cristianismo não é como as religiões de mistério, que escondiam certas verdades dos principiantes, reservando tal conhecimento aos iniciados. Deus não esconde a sua vontade de nós. Tudo o que precisamos para uma vida agradável a Ele foi revelado. Essa vontade não se adivinha, mas se conhece por intermédio da palavra e se pratica. Em terceiro lugar, os preceitos do Senhor devem ser o principal alvo de nosso conhecimento. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Pois a vontade de Deus é a nossa santificação. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Portanto, devemos encher nossas mentes e corações dos mandamentos do Senhor, a fim de que eles brotem em tempos de decisão. Nosso conhecimento das Escrituras entra em ação quando estamos numa encruzilhada e precisamos de um norte. Quando Jesus foi tentado, respondeu com a palavra que brotou de seu coração. Mateus capítulo 4. Quando Jonas foi engolido pelo peixe, orou em conformidade com o livro de Salmos. Jonas capítulo 2. Isto é, em tempos de aflição, trechos da palavra lhe vieram à mente. Por isso, precisamos meditar constantemente nos mandamentos de Deus. Salmo 1, versículos 1 a 3. Provérbios capítulo 6, versículos 20 a 22. Por último, por causa da nossa desobediência, do pecado que em nós ainda habita, esta vontade nem sempre é cumprida. O fato de Deus querer a nossa santificação não significa que Ele determina e realiza a santificação em todos os homens. Aí entra a vontade decretiva. A vontade decretiva se refere aos decretos pelos quais Deus realiza a sua história. O plano que Ele tem traçado para este mundo. Tudo que Deus ordenou, pré-estabeleceu para acontecer na história, faz parte da sua vontade decretiva. Por exemplo, a nossa salvação é testemunhada em toda a Escritura como um plano traçado
desde a eternidade e que certamente acontecerá. Não só o derramamento de sangue do Cordeiro foi planejado desde antes da fundação do mundo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Ele não só nos predestinou, mas nossa glorificação futura é tão certa, que Paulo se refere ao ato no passado. Romanos capítulo 8, versículo 30. Tamanha a sua certeza de que Deus termina o que começa. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Também há muitos textos em que a palavra vontade é usada em referência aos decretos de Deus. Vejamos alguns exemplos também de partes diferentes da Escritura, para demonstrar como essas distinções permeiam todo o livro sagrado. Isaías capítulo 46, versículos 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Isaías retrata o poderoso Deus cumprindo toda a sua vontade, sem que qualquer um de seus planos seja frustrado. Jó, capítulo 42, versículo 1. O mesmo Isaías, 3 capítulos antes, registra a soberania da vontade divina. Agindo eu, quem impedirá? Isaías, capítulo 43, versículo 13. Mateus, capítulo 26, versículo 42. Tornado a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Diferente do que muitos pensam, esse texto não diz respeito à vontade preceptiva. Em lugar nenhum das Escrituras é ordenado ao homem morrer na cruz expiatoriamente, isto é, em lugar de outros. Jesus está se referindo ao decreto de seu Pai, ao que fora acordado no pacto da redenção. Jesus está se submetendo ao decreto divino para a nossa redenção, ainda que o sofrimento fosse excruciante. João capítulo 12, versículos 27 a 28a. Romanos capítulo 1, versículos 9 e 10. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo está usando o vocábulo vontade, um sentido muito familiar a nós. Paulo está dizendo: eu pretendo visitar vocês, se Deus quiser. Nós frequentemente fazemos promessas de ir a tal lugar, se for da vontade de Deus. Com isso estamos nos referindo aos planos soberanos de Deus, que nós não conhecemos, e por isso não podemos ter certeza de que certas coisas darão certo. O coração do homem pode fazer planos, mas a certeza só vem se for da boca do Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pedro está encorajando aos cristãos que sofriam a não abrirem mão de uma vida íntegra. Acontece que integridade, por vezes, levanta a oposição. Os crentes não deveriam fugir da integridade a qualquer custo. Ainda que estivesse nos planos de Deus que os cristãos sofressem por fazer o bem, era melhor assim do que serem punidos por fazer o que é mal. Pedro está ensinando os cristãos a se submeterem aos decretos divinos, ainda que isso envolva sofrimento. Há outras passagens bíblicas que se referem a essa vontade decretiva. Daniel capítulo 4, versículo 35. Romanos capítulo 9, versículo 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11. Apocalipse, versículo 4, capítulo 11. Cabe agora
fazermos algumas observações sobre a vontade decretiva, em contraposição à vontade preceptiva. Em primeiro lugar, diferentemente da vontade preceptiva, a decretiva sempre é cumprida. O controle que Deus tem da história independe de nosso desejo de submetermos a Ele. Tanto ímpios quanto justos cumprem esta vontade. Até quando fazem o mal, cumprem os seus decretos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 27 e 28. Pelo fato dessa vontade estar relacionada aos infalíveis decretos de Deus, ela sempre é cumprida. Não há quem possa deter ou impedir o Senhor. Se a vontade preceptiva se refere às coisas como elas deveriam ser, a vontade decretiva se refere às coisas como elas de fato são. Em segundo lugar, essa vontade geralmente é secreta. Enquanto os preceitos são todos revelados, apenas uma pequena fração dos decretos nos é revelada. Deus revelou certos decretos no Antigo Testamento que já se cumpriram e revelou outros no Novo Testamento, acerca da vinda de Jesus, que estão por se cumprir. Mas a maior parte dos decretos está escondida de nós. Como bem disse o teólogo holandês Wilhelmus à Brakel, 1635-1711, essa vontade pode frequentemente ser percebida somente em retrospecto. Isto é, só quando ela acontece é que sabemos que um determinado acontecimento estava nos planos de Deus. Quando essa vontade é revelada, é para que reconheçamos a soberania do Senhor no momento em que o evento ocorrer. Por exemplo, profecias escatológicas na Bíblia. Em terceiro lugar, semelhante à vontade preceptiva, essa vontade nos fala muito acerca do nosso guia. Enquanto os preceitos do Senhor revelam seu caráter, seus decretos revelam seu poder, sua justiça, sua onisciência e seu cuidado para conosco. Deus administra nossa vida nos mínimos detalhes. Ele não planeja apenas um ou outro evento mais importante. Glória a Deus, pois Ele conhece o menor dos pardais e o cabelo mais grisalho. Nenhum dos dois cai, sem que nosso Pai Celestial o queira. Conforme Mateus capítulo 10, versículos 29 e 30. Os atributos de Deus e os caminhos da sua providência são a parte da história bíblica que podemos aplicar às nossas decisões. Sinclair Ferguson escreve: é o conhecimento de Deus e dos seus caminhos que finalmente nos dá estabilidade na prática da sua vontade. Ferguson está dizendo que o pouco que conhecemos da vontade decretiva dá-nos segurança de que o caminho da vontade preceptiva é um caminho seguro. A distinção que acabamos de explicar entre vontade preceptiva e vontade decretiva ajuda-nos a responder de forma mais cuidadosa às perguntas feitas no início do capítulo 1. Você sempre cumpre a vontade de Deus? A preceptiva, não. A decretiva, sim. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Sempre? Deveria conhecer a vontade preceptiva toda, mas falho em não conhecer seus diferentes mandamentos. Em que área você acha que os crentes têm mais dificuldade em saber a vontade de Deus? Talvez alguém dissesse, em áreas que Deus não revelou em sua palavra. É verdade que somos limitados em saber os decretos de Deus específicos para a nossa vida. Porém, a expectativa errada está em achar que Deus quer nos revelar tais detalhes. Isso nos leva à próxima distinção: vontade secreta versus vontade revelada. A maioria dos livros teológicos contemporâneos falam da vontade preceptiva e da vontade decretiva. Ponderam sobre a direção como uma possível terceira vontade. Mas há outra distinção que não é comum nos livros modernos sobre a vontade de Deus, mas que ajuda bastante a reforçar o ponto que estamos trabalhando: vontade secreta versus vontade revelada. Essa distinção comum aos teólogos do passado
É semelhante à distinção anterior, mas não é idêntica. A vontade secreta diz respeito aos decretos de Deus, mas, como já vimos, Deus revelou alguns de seus decretos. O importante é destacar que a vontade secreta não compete a nós conhecermos. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos, os preceitos de vida, Ele nos revelou em Sua palavra. Desejar conhecer o que está além da Bíblia é dizer que ela não é suficiente para guiar nossas vidas. Pouco antes de o povo entrar na terra prometida, ao concluir sua revisão de toda a lei de Deus revelada a Israel, Moisés escreveu: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Moisés proíbe o povo de, curiosamente, perscrutar os desígnios secretos de Deus e dizer qualquer coisa acerca deles. Por outro lado, temos que conhecer e fazer conhecido aquilo que foi revelado para a nossa conduta, preceitos. Tiago falou sobre coisas que nós sabemos que estão escondidas de nós, mas nem sempre atentamos a isso. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece e logo se dissipa. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago está se referindo aos decretos de Deus sobre as nossas vidas, que nos são desconhecidos. Logo após ele escrever: Vós não sabeis o que sucederá amanhã, ele não diz: mas procurem saber. Não. Nós sabemos que é desconhecido e é para ficar desconhecido. Essa vontade é insondável. Romanos capítulo 11, versículos 33 e 34. Há coisas que Deus não nos permite conhecer. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 7. Marcos capítulo 13, versículo 32. A Bíblia proíbe procurarmos saber o amanhã através de meios pagãos, cartomantes, adivinhos, astrologia, etc. Mas também não nos promete dar-nos conhecimento do mesmo através de meios cristãos. Sonhos, falar ao nosso coração, etc. Não devemos buscar o que Deus não intentou revelar. Fazê-lo é agir como os descrentes, inquietos por conhecer o amanhã. Por exemplo, horóscopo. A lógica de muitos crentes é defeituosa. Eles pensam assim: se Deus tem um plano, Ele quer que eu descubra. Veja como Bruce Waltke e Jerry McGregor respondem a essa expectativa. O simples fato de Deus ter um plano não significa que Ele, obrigatoriamente, tenha a intenção de compartilhar esse plano com você. De fato, a mensagem do livro de Jó, em parte, é que Deus, em sua soberania, pode permitir que coisas terríveis lhe aconteçam, e talvez você nunca saiba o motivo. Meu pai conta que um presbítero da igreja em que ele cresceu, homem muito piedoso e amado pela igreja, adoeceu de câncer na garganta e assim entristeceu a muitos. Um dia ele sonhou que Deus havia pincelado a sua garganta curando-o. Ele testemunhou o seu sonho na igreja de forma vibrante, e a igreja se regozijou muitíssimo com ele. Um mês depois, ele faleceu, de câncer. Essa história me ensinou que às vezes desejamos que certas coisas sejam os planos de Deus para nossas vidas, quando na verdade não o são. Podemos ser enganados por nós mesmos, a pensar que sabemos as portas que o Senhor irá nos abrir, quando de fato, Ele nunca intentou revelar-nos. Mas por que Ele não nos mostra os seus planos para as nossas vidas? Ele não quer que vivamos por vista, mas por fé. A vontade revelada, por outro lado, é para que nós a conheçamos bem. As suas diretrizes de vida não são escondidas de nós. Deus espera que o obedeçamos, mas Ele regula como deve ser o nosso caminhar. A maravilha está em saber que a vontade revelada
abrange não só a lei, mas também o Evangelho. Isto é, Deus não revela só o que Ele quer de nós, preceito, mas também o que Ele quer para nós, promessa. Paulo deixa muito claro que o que Deus quer de nós está explícito. Ele ordena aos Efésios: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 17. Se devemos procurar compreender, é porque essa vontade pode e deve ser conhecida. Aos Tessalonicenses, ele diz qual é esta vontade com todas as letras. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade revelada cabe a você conhecer. Procure conhecer o que Deus quer, preceito, para a sua vida. Conheça bem as Escrituras, para que você saiba aplicá-la para todas as áreas da sua vida. Esta vontade, Deus exige que eu conheça. Conhecer esta vontade evitará perguntas tolas do tipo: será que isso é pecado? Quem faz perguntas dessa natureza? Será que é vontade de Deus que eu proceda corretamente no namoro? Ou que eu me divorcie? Será que é vontade de Deus que eu ame aquele meu inimigo? Será que Deus vai me perdoar se eu me juntar com o meu namorado? Demonstra desconhecimento da vontade revelada de Deus. Kevin DeYoung faz uma aplicação que demonstra como temos invertido a ordem das coisas. Somos obcecados pelas coisas sobre as quais Deus não se manifestou. E talvez nunca se manifeste. Ao mesmo tempo, gastamos pouco tempo em todas as coisas que Deus já nos revelou na Bíblia. Não podemos sucumbir a esse desequilíbrio de se preocupar mais com o que Deus não intentou revelar do que com o que Ele já revelou.